Olá! 5 pessoas são estupradas por hora no Brasil. É o que mostra o 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no início de novembro. Foram 45.660 casos de estupro em 2015, sendo 24% deles nas capitais e no Distrito Federal. Apesar de o número representar uma retração de 4.978 casos em relação a 2014, com queda de 9,9%, o mostruário disse que não é possível afirmar que realmente houve redução no número de estupros no Brasil, já que a subnotificação desse tipo de crime é extremamente alta. Considerando somente os boletins de ocorrência registrados, em 2015 ocorreu um estupro a cada 11 minutos e 33 segundos. O estado com maior número de casos foi São Paulo, que responde por 20,4% dos estupros no país, com 9.265 casos. O número, no entanto, representa uma redução de 761 casos em relação ao ano anterior, quando foram registrados 10.026 casos. E para fazer uma análise desses números, o Questão de Ordem de hoje conversa com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui de Campinas, Cléo Dias, a advogada Macia, membro da Comissão dos Direitos Humanos da OAB São Paulo, e também com o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara de Campinas, o vereador Carlão do PT, que também é membro da Comissão da Mulher aqui da Câmara Municipal. Sejam bem-vindos. Eu vou falar primeiro com a doutora Raquel. Além dessa abertura que nós fizemos, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública também fez uma pesquisa junto com o Datafolha em setembro de 2016 e revelou que no Brasil 30% dos homens e mulheres concordam com a afirmação: a mulher que usa roupas provocantes não pode reclamar se for estuprada. Essa pergunta vale para todos. Com esses números e com essa mentalidade, qual é a análise inicial que dá para a gente fazer? Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. A primeira análise que a gente faz com esses dados dessa pesquisa de que, na verdade, inverte a vítima, né? A vítima do estupro passa a ser culpada, e a culpa nunca é da vítima, na verdade. Essa análise, em primeiro lugar, é uma das grandes importâncias na questão da não notificação. Porque a própria mulher estuprada acredita que ela é culpada, porque a sociedade diz que ela é culpada. Então, isso é um primeiro e grande problema. A segunda questão que tem que ser analisada é a falta de acolhimento dessas mulheres que são vítimas. Pelo seguinte, entre esses 30% estão as autoridades, estão juízes, estão promotores, advogados, delegados, escrivães de polícia, também constituem esses 30%. E elas, quando elas chegam para notificar, elas não são acolhidas. Esse é um outro grande problema que nós temos na questão da notificação. E além disso tudo, é a questão da possibilidade que se dá ao homem, né, ou do estuprador, de fazer aquilo. Porque se abre para ele uma porta dizendo: olha, se você fizer, a culpa não é sua. É um recado que se dá, que é o que se chama cultura do estupro. Na verdade, essa questão histórica, né, porque a questão do estupro foi estudada historicamente, veio só em 1975 que começou a se entender que a culpa não é da vítima. Então, as feministas em 75 que começaram a ter essa primeira ideia. E a partir de então que se faz estudos e se tenta mudar essa cultura, essa forma de pensar da sociedade de que a culpa seria da vítima. E só assim é possível combater efetivamente os estupros. Tá certo. Então, Cléo, a sua análise. Acho que a partir desse entendimento que a mulher ela não é e nunca será culpada pelo estupro, né? Que as mulheres começam então a ir, né,
buscar os seus direitos, procurar os seus direitos e dizer, tanto para a sociedade como para as instituições públicas, que elas merecem, devem ser cuidadas pelo Estado. Não se deve jogar a culpa para ela a todo tempo por conta ou de uma peça de roupa, ou de uma vestimenta, ou de outra, ou qualquer outro movimento que ache que a mulher é culpada por conta disso. Certo. Vereador Carlão do PT, e a sua análise? Eu acredito muito que isso reflete a cultura machista, a falta de combate a essa cultura, a essa educação machista. Isso faz com que reforce isso que a doutora colocou, que o machismo reflete nas instituições públicas, nos espaços privados e particularmente dentro das famílias, né? O fato de nós não enfrentarmos esse debate de forma aberta, de forma desafiadora, a partir dos espaços de educação, tende a reforçar e, ao mesmo tempo, reflete também a falta de combate a esse tipo de criminalidade. A intolerância e o machismo, essas duas coisas têm feito com que os homens, o machismo, acho que isso é normal, que tentam transformar a vítima em culpada. Então, nós precisamos, de fato, enfrentar isso de forma mais aberta para poder fazer com que esses dados sejam mudados. Certo. Além daquilo que vocês falaram sobre a questão cultural, já que a doutora Raquel comentou sobre esse preparo, ainda nessa pesquisa, a gente pode dizer que a gente tem o Ligue 180. Então, foi feito também um balanço, que em 2015, inclusive, completou 10 anos. E das ligações registradas, 50,15% corresponderam a relatos de violência física, 38,54% foram para outros serviços de teleatendimento e algumas encaminhadas para outros serviços, como 45,88% para o Disque 190 da Polícia Militar. Apesar disso, 50% das mulheres discordam da afirmação que policiais militares são bem preparados para atender as vítimas de violência sexual. Não obstante os avanços da legislação, o atendimento da polícia em relação às vítimas de violência sexual e doméstica ainda é falho. Vamos falar então dessa questão do atendimento. A gente fala aqui nesse dado, fala da polícia militar, que às vezes acaba sendo chamada. No caso de Campinas e alguns outros municípios, tem a Guarda Municipal, que também às vezes intervém, e a Delegacia da Mulher, ou, quando não tem a Delegacia da Mulher, uma delegacia comum. Nesse sistema, a mulher, foi como a doutora disse no começo, acaba se vendo como culpa, porque esses profissionais acabam olhando para a mulher dessa forma, é isso, doutora? Em primeiro lugar, tem que se pensar que a própria mulher está se olhando dessa forma. Porque existe uma cultura que ela se enxerga assim. E essa é a questão da necessidade do empoderamento feminino. A mulher tem que ter poder suficiente para entender, e são poucas que entendem, que ela é exclusivamente a vítima. Então, quando ela chega no atendimento, a primeira coisa é que quem vai atendê-la tem que saber que ela está se sentindo culpada, né? Independente se esse atendimento foi feito por um homem ou por uma mulher. Exatamente, é esse preparo. Agora, veja, a polícia militar tem um preparo de guerra, tanto que é polícia militar, ela tem um preparo de exército, de combate. Essa polícia militar não está preparada para o acolhimento. Quando a mulher precisa de acolhimento, esse é o nome do que ela precisa ser acolhida. E não acolhida na questão criminal exclusivamente. Claro que o estuprador tem que ser julgado e preso e tudo, e isso é essencial. Mas ela precisa do atendimento para onde ela vai voltar, já que a maioria é estuprada por amigos e parentes. Segundo lugar, quem vai levá-la até o médico? Em que tipo de atendimento médico essa mulher vai ser recebida? Então,
o atendimento psicológico é uma rede que precisa de proteção para que essa mulher seja fortalecida psicologicamente para conseguir levar adiante um processo. Então, não é só a chegada do policial militar em si, é todo um preparo que tem que ter. E tem mais a questão que a delegacia da mulher, por exemplo, em Campinas, não é 24 horas. Então, quando a mulher vai procurar nos finais de semana, à noite, que realmente são horários críticos, ela tem que procurar a delegacia comum. Sim, vereadora, essa questão da delegacia da mulher, o senhor que acompanha, inclusive fez algumas diligências na delegacia da mulher, a gente está aí com uma expectativa da inauguração de uma segunda delegacia. Tem alguma novidade nesse quesito de atendimento aqui na nossa cidade ou não? Ao contrário, Mina, a gente tem ficado muito preocupado que pela segunda vez o governador, através da Secretaria de Segurança, disse que até o final de setembro estaria inaugurando. Nós estamos terminando o mês de novembro, não acreditamos nem na segunda unidade e nem na correção da primeira. Como a doutora disse, a delegacia, a DDM aqui em Campinas, os seus profissionais são muito mal preparados para poder fazer esse acolhimento. Eles não são treinados para isso, eles são servidores que vêm de uma cultura de delegacias comum e não são contratados e treinados para esse tipo de acolhimento. Então, eu penso que tem um reflexo direto. E isso, imagine nas delegacias comuns, onde, como a doutora disse, que não funciona 24 horas por dia a DDM, no final de semana as pessoas vão indo nas delegacias onde sofrem, de novo, um péssimo atendimento, porque não há um acolhimento, e sofrem pela forma com qual são tratados pelos escrivãos, pelos delegados, que na sua maioria são homens. Mas eu concordo com a doutora que a mulher também, quando atende, ela também não tem esse preparo. A guarda municipal é mais complicado ainda, porque ela não foi preparada para isso, e esse desafio é que nós precisamos enfrentar. Porque se a gente ficar preso nessa cultura de evitar o debate, aquilo que a família não dá conta, que nós precisamos passar por dentro da educação, por dentro das escolas, por dentro da universidade, para ter um futuro melhor, se nós se escondermos atrás desse debate, eu penso que vamos ter muita dificuldade para combater esses números assustadores. Cléo, e como o Conselho faz com tanta deficiência nos serviços de atendimento hoje? O Conselho da Mulher, como fiscalizador e colaborador de políticas públicas para as mulheres, tem também cobrado as instituições para que tenha um serviço de qualidade em Campinas. Tem que ter uma delegacia que atenda essa mulher com qualidade, com preparo, a polícia civil, polícia militar, compatível a esse tipo de coisa, a esse tipo de violência, de criminalidade aqui em Campinas. Nós tivemos no final de setembro uma comissão do Conselho da Mulher com o Centro de Referência da Mulher, conversando com o delegado da 2ª Seccional. Estivemos no local fazendo essa diligência, perguntando de quando seria inaugurada, porque nós também somos cobrados em relação a isso, já que somos o Conselho e a gente tem que olhar pelas políticas públicas no município e do Estado, para que atenda da melhor forma possível essa mulher. E o que foi dito, mais uma vez, que seria inaugurado ainda em outubro, e aí nós já estamos em novembro e não tem. O que a gente percebeu é que o espaço, ele é separado da 2ª delegacia, tem na John Boy ali, tem uma entrada própria, tem salas individuais para o atendimento a essa mulher, que já melhora muito da outra delegacia que existe, e que as pessoas que estarão trabalhando, esses servidores que estarão trabalhando nessa delegacia, já está fazendo um treinamento na delegacia da mulher que existe hoje na Governador Pedro de Toledo.
Agora, ainda perguntamos do atendimento se seria 24 horas e aperta aos finais de semana, não tem essa informação, não terá de maneira nenhuma esse serviço, uma coisa que a gente cobra muito, mas é bom que deixe claro que todas as delegacias, elas têm que estar preparadas para atender essa mulher vítima de violência doméstica ou violência urbana, e isso está na lei Marieta Penha. Então, a mulher ela tem que exigir o seu atendimento em qualquer delegacia do município. A gente está falando aqui de mulheres que são, em geral, a grande parte das vítimas, né, 89%, mas também homens são vítimas de estupro, doutora. Esses números também, com relação aos homens, são subnotificados, na sua opinião? Eu acredito que sim, os números são subnotificados em geral. A questão que a gente tem que ver, a questão masculina, são os meninos, que eu acho que é o que mais preocupa. Porque nos estupros de crianças, 20% são meninos. Embora no geral 10% sejam homens, é porque dos adultos 2% são homens. Mas tem ainda a gente tem os meninos nessa questão, que é uma questão que tem que ser enfrentada. E é uma questão muito dura, inclusive para a própria família, também refletindo a mesma sociedade machista que o Carlão falou. Quer dizer, os pais, às vezes, ou a família, não aceita que seu filho tenha sido estuprado, porque disso poderia fazê-lo homossexual ou aquelas preconceitos que se tem, e também não quer expor esse menino a esse tipo de constrangimento. Isso é um problema muito grave. Pode chegar até a dizer, não vamos fazer o boletim de ocorrência, vamos guardar isso aqui dentro de casa. É bem por aí? Exatamente. Isso acontece não tão raro quanto a gente imagina. É mais com os meninos do que com as meninas. Sim. E esses meninos, da mesma forma que as mulheres, eles também carregam em si a culpa. Porque aí a gente vai ter o perfil do pedófilo, que é um outro perfil do que o estuprador de adulto, que é o domínio do corpo da mulher, né? Que ele Sim. tem essa questão de domínio. O pedófilo, ele, antes de cometer o ato libidinoso em si, ele já fez um trabalho psicológico em cima daquela criança. Sim. Então, a criança acredita, sim, que ela é culpada e que ela aceitou, porque normalmente a criança não reage. Então, tem mais essa questão que tem que ser debatida com muita seriedade. Sim, vereador. Então, eu acredito que nós precisamos, embora esse número, para mim, é surpreendente, né? Eu não conhecia esses dados dos meninos, que eu acho que é mais preocupante, mas reforça a necessidade que nós temos de dar um passo à frente, reconhecer que é insuficiência esse trabalho interno só nas famílias, que é necessário que as instituições escancaram esse debate, que a gente não se esconda mais atrás do preconceito religioso, que eu acho que esse é extremamente perigoso, porque faz com que as famílias escondam esse tipo de caso que, quando acontece, e dificulta a ação da rede de proteção, dificulta a ação para combater essa criminalidade e, fundamentalmente, não chega na ponta aonde você tem que combater. Você até acho que mencionou bem no comecinho do programa, quando a gente falou desses números de 45 mil casos. De acordo com o IPEA, o número de estupros no Brasil por ano é em torno de 527 mil tentativas, incluindo também os consumados. Ou seja, para eles, só 10% seriam reportados à polícia. Então, quer dizer, 10 vezes mais é muita coisa, né? Deixa eu só complementar aqui, até nós já tivemos uma discussão, eu e o Carlão, no passado sobre isso, e nós estávamos no mesmo lado da discussão. A questão é a seguinte, quando se fala desse assunto, nós queremos dizer que é sim necessário discutir gênero nas escolas. Sim. Temos que discutir gênero, porque dentro desses estupros tem mais um dado que a gente tem que colocar, que é o estupro corretivo, né? O estupro corretivo é o estupro de mulheres lésbicas
para que elas deixem de ser lésbicas. Então, existe uma comunidade de homens que estupram lésbicas para que elas aprendam a ser mulheres, que é o chamado estupro coletivo. Tinha até um site na internet, uma página no Facebook ensinando passo a passo como fazer esse estupro corretivo. Quer dizer... Doutora, o nosso tempinho já se exauriu nesse primeiro bloco, mas a gente volta já no segundo com a senhora, tá bem? Tá ótimo. Questão de ordem volta já, não saia daí. Estamos de volta no Questão de Ordem, que hoje discute casos de estupro no Brasil, que segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no seu 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, aponta que 5 casos são registrados por hora aqui no nosso país. E a doutora Raquel falava de um tipo de estupro que ultimamente tem acontecido e é uma grande preocupação. Pode continuar, doutora. É o estupro corretivo, né? O estupro contra as mulheres lésbicas. Esse tipo de estupro tem que ser combatido. E ele só vai ser combatido efetivamente se nas escolas e se as crianças e se nas casas tiver uma cultura de tolerância às relações homoafetivas. Porque se não tiver essa tolerância, essa aceitação, esse respeito, isso também não tem como ser combatido. Porque a sociedade, de alguma forma, aceita o estupro corretivo. De alguma forma, mas é aquele a mais, né? A mais, ela usou saia curta, mas ele estava tentando ensiná-la a ser mulher. Então, essa questão que eu estava falando, da questão, temos sim que debater gênero nas escolas. Não podemos esconder essa realidade. Assim como não se pode falar numa escola que não debata ideias, né? Essas ideias são ideias colocadas que ou a sociedade acredita como verdadeiras e que precisam ser discutidas e debatidas com as crianças desde cedo, né? As crianças têm que ter pensamentos críticos para poder entender por que isso é errado. Agora, a doutora comentou no primeiro bloco, Cléo, que grande parte são pessoas da família, né, pessoas próximas à vítima. Isso é uma realidade que vocês percebem no Conselho também? Em relação ao estupro corretivo... Ao estupro em geral? O estupro corretivo, sim, o geral... também, né, ciclos de amigos, muito acontece em festas, né? Por ser amigo, a menina bebe um pouco mais, ele acha-se no direito de violentá-la e não é bem por aí. Essa questão do estupro corretivo, ainda ocorre que a família tem ainda muita vergonha de ter uma mulher ou um homem, né, que se identifica ou que se coloca como homossexual. E aí, que ficaria ruim na sociedade. E aí, a própria família, esse homem da família, um parente da família, quer corrigir essa pessoa. Tanto seria o menino, que tem também esses casos, quanto a menina. Então, assim, a gente não pode, de maneira nenhuma, né, aceitar esse tipo de coisa. E eu acho que a gente barra isso com esclarecimentos, conversando, com o Estado também colocando a mão, trabalhando nessas questões. Quanto que a gente se proíbe a educação sexual na escola, quando a gente deixa de falar sobre a questão de gênero em locais, né, em locais como a escola, em outros espaços, a gente vai ter esse tipo de pensamento e a sociedade não agrega, não absorve isso como uma coisa natural que hoje em dia faz parte da nossa sociedade e se a gente pelo menos a gente tem que pelo menos respeitar a opinião de cada um, né? Certo. Vocês falaram aí de casos cometidos por pessoas próximas, familiares, amigos, conhecidos, mas hoje dá para se pensar, vocês falaram da questão de cultural, de educação, que é algo que leva algum tempo.
Mas, assim, hoje, dá para se pensar, é possível evitar o estupro? Eu digo isso porque eu lembro que vi, até no Rio de Janeiro, tem um movimento de mulheres, de garotas, geralmente, que elas, por exemplo, olha, hoje todas vão sair da faculdade mais ou menos 11 horas da noite, então vão todas junto para o ponto de ônibus, algumas coisas assim, que elas até deram uma denominação, hoje nós vamos para tal balada, vamos sair. Existe essa forma de se pensar isso quando tem os casos da pessoa que quer sair, quer ir para uma balada, como você mencionou, ou mesmo quer ir para uma escola. A gente teve casos em Campinas aí de pessoas, de meninas saindo da faculdade, né, recentemente. Existe algum método de proteção? Dá para se pensar assim, sem contar apenas com a questão do policiamento, da questão da iluminação pública, etc. Existe uma forma ou não? Doutora, posso falar? A doutora já fez um não, assim, né, doutora? Primeiro que é ridículo, né? A gente tem que pensar que eu não posso sair na rua. Sim. Já começa a ser ridículo ter esse movimento das mulheres. É necessário. É necessário, mas é ridículo. Ao mesmo tempo. Mas a gente não pode contar com o poder público. Exatamente. Não pode contar e não tem como. Agora, das mulheres adultas, claro que a questão de estar protegida entre outras mulheres e sei lá, evitar transporte público, andar de táxi, não sei, alguma coisa assim, pode até tentar evitar. Mas não vai evitar o das crianças. Sim. Das crianças não vai evitar. Não há como evitar o das crianças, porque das crianças acontece dentro de casa. Então, o das crianças é eminentemente a escola. Porque a escola, sim, consegue identificar se há um abusador na casa da criança. Mas ela já identifica quando o fato aconteceu, geralmente, não é isso, doutora? Nem sempre. Nem sempre, porque como eu disse, o perfil do pedófilo, ele vai por partes, ele não chega e estupra. Até porque se ele fizesse isso, a criança denunciaria. Sim. A criança não denuncia porque ele vai aos poucos. Né? Ganhando a confiança da criança. Ganhando a confiança. Então, a escola sim consegue identificar se uma criança vem sofrendo algum tipo de assédio moral, porque ele começa no assédio moral e termina no estupro e termina no ato conjugal, assim como a mulher que é agredida fisicamente. Começa no assédio moral, começa com grito, começa xingando, começa com tudo isso, a humilhação, né? Tira o poder da mulher e aí chega ao ato, né? Não se pula etapas, é muito raro alguém pular etapas. Sim. Então, aí sim a identificação seria dentro da própria família e através da escola. Cléo, para você, é possível alguns mecanismos de proteção independente das questões do Estado? Olha, eu acho que a gente tem que cuidar da nossa segurança, né? Não só pela questão do estupro, da violência, mas hoje a segurança em si, de qualquer, né, natureza, a gente não tem a proteção do Estado. Então, a gente tem que pensar e como a gente vai sair na rua. Você não vai sair, deixar a sua bolsa em qualquer lugar, a sua casa aberta, né? Porque a situação atual não permite que façamos isso, né? Principalmente nas grandes cidades, nas metrópoles, não dá para a gente fazer isso. Então, assim, qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer ação que possa diminuir qualquer tipo de violência, eu acho que é válido. É o que nós gostaríamos de ter? Claro que não, né? Mas a gente tem que ter, sim, alguma ação que faça com que diminua. E sempre, né, paralelo a isso, cobrar do Estado, da segurança pública, ferramentas que possam diminuir essa questão da violência. Então, para a criança, eu acho que a família, às vezes a gente fala de um pai que é estuprador, que é pedófilo e tal, acontece, tem um número grande, mas ainda tem muitos de vizinhos, né, de padrastos, de algum tipo de parente, e a gente tem, como família, como pai, como mãe, sempre está informando essa criança, né, já falando dessas questões para que ela possa se proteger. Quando a gente vê alguma
orientação que elas ouvem, às vezes, muitas vezes ela vai na escola e fala, olha, tal situação aconteceu comigo. Ou muitas mães descobrem que o pai ou o vizinho ou alguém está fazendo algum tipo de violência, porque essa criança, ela ouviu e ela consegue já identificar que aquilo não é normal e que ela tem que denunciar. Então, vai ser muito do acolhimento que esse familiar, né, pode ser o pai ou a mãe ou uma tia querida, alguém que ela sinta confiança para ela poder abrir o seu coração e dizer, né, que ela está sofrendo um tipo de violência. Então, a informação é muito importante nesses casos. Desde cedo, você acha que já é importante conversar com a criança sobre isso? Com certeza. Eu tenho 2 filhos, né, um casal, um menino e uma menina. Sempre conversei com eles em relação a isso, com os vizinhos, o cuidado, o olhar que tem. Eu acho que isso é fundamental. Hoje em dia, infelizmente, não está para a gente confiar, né, como a gente gostaria. E quanto mais informações, desde criança, e é por isso que a gente fala sobre educação na escola, onde os pais possam participar junto com essa criança, onde os pais podem participar de uma reunião de pais, de uma associação de pais, ou de outro tipo de grupo que ela também possa identificar e passar esse tipo de informação é muito importante. Sim, vereadora. Eu penso que é um conjunto, não teria uma medida isolada que pudesse responder isso, mas eu penso que é no conjunto, porque hoje nós já temos dados, temos informação, então eu acho que a rede de proteção, por exemplo, nós precisamos tratar do agressor. O agressor precisa ter um atendimento também. A rede tem hoje ou não? Olha, eles têm... Algumas entidades já têm esse trabalho, mas ele precisa ser encaminhado pela justiça. Tem que ser um trabalho obrigatório. A justiça determinar dentro da pena que ele seja obrigado a participar de um programa. Nós temos que ter... na rede de atendimento, esse acolhimento, o abrigamento, o empoderamento das mulheres, eu acho que o último é a repressão. Se esse conjunto de ações, eu considero, dentro desse, a educação mais importante, porque, por exemplo, esse debate que é feito hoje, ele é extremamente importante, nós temos que reproduzir em escala... O senhor falou por último a repressão, mas para a mulher que sofreu o estupro, por exemplo, ela se vê num momento em que ela não pode sair na rua, mas que o agressor está na rua. O agressor continua passando na rua da casa dela, porque às vezes ele sabe onde ela mora, ele continua frequentando o barzinho que ela gostaria de frequentar e ela é que acaba presa. E aí, vereador? E aí vem a questão que eu acho que quando você interpreta a Lei Maria da Penha, ela é uma lei de proteção, que ela pode ser aplicada no início do processo, na medida em que ela leva a denúncia. Eu penso que o reflexo do aumento da violência doméstica, ele passa por um estado como São Paulo. Nós tivemos esse ano a primeira delegacia aberta 24 horas. Então, nós não temos o juizado e as varas especializadas que você possa... A mulher que foi agredida, ela vai ver o agressor ser punido. Então, essa dificuldade então, que leva as pessoas a entender que não tem problema eu continuar ameaçando, continuar passando na porta, não respeitando as decisões judiciais, porque o Poder Judiciário também tem as suas fragilidades. Eu digo isso até porque a gente teve um caso recente, não sei se a doutora Raquel sabe, aqui na cidade vizinha Paulínia, de adolescentes que foram estupradas por um grupo e eles as ameaçaram para elas não contarem. E como elas contaram, eles não foram presos, eles sabiam onde elas estudavam e as estupraram novamente. Isso aconteceu, foi uma realidade, foi recente, se não me engano, há uns 2 meses, Exatamente. Né? Então, quer dizer, quando denunciar é de fato proteção, doutora? É uma pergunta muito difícil. É uma pergunta muito difícil, exatamente por conta dessa questão da falta de acolhimento. Essa visão da mulher que se tem. Se o Poder Judiciário entende que não é caso de uma prisão preventiva, por exemplo,
né, ou de uma prisão temporária, ou seja lá qual prisão for, ao menos o afastamento teria que ter dado, né? O distanciamento desses meninos e delas, né, das vítimas. E esse afastamento não precisa da prisão deles, porque o que acontece hoje na Lei Maria da Penha, se impõe que o agressor não se aproxime da vítima e se ele se aproximar, ele vai preso, por exemplo, né? Essa questão não estava dando certo e agora está se colocando pena de multa, o que tem dado muito certo, porque a própria vítima avisa e ele é penalizado com dinheiro. E isso dá certo. Por incrível que pareça, na nossa sociedade as pessoas têm mais medo de perder R$1.000 do que de ser preso. Até porque é mais efetivo. É mais fácil você perder R$1.000 do que ser preso. Então, acredito que aos poucos, né, embora a Lei Maria da Penha tenha 10 anos, teria que já ter consolidado, de alguma forma estamos conseguindo mudar um pouco tanto a cultura do judiciário em relação a isso, quanto a cultura das próprias pessoas. E mais do que isso, e o mais importante, começar a empoderar as mulheres. Tá certo. Então, infelizmente, nosso tempo está acabando. Enquanto isso, continuar denunciando. Exatamente, isso é essencial. Sempre. E a gente tem aí, então, o Ligue 180, que é um serviço nacional, e esse serviço depois, além disso, também fazer o boletim de ocorrência. E o Serviço Nacional geralmente encaminha para o Conselho. Como funciona isso? Ou é para a própria delegacia daquele município? O Ligue 180. Não, o 80 é um número que ele a pessoa liga, né? É mais uma estatística, ele faz o encaminhamento, às vezes, para a delegacia do município, porque é um número nacional, mas para fazer uma notificação, né? Tem que fazer o boletim mesmo. Tem que fazer o boletim de ocorrência, ir atrás, tem que ser feito, não tem uma outra forma, né? De fazer essa notificação. E o Conselho, ele dá algumas orientações? Sim, nós não somos um serviço, sim, né, sim. Um executor. A gente passa as orientações, passa para a rede e quando a pessoa ainda se encontra meio desorientada, a gente auxilia no que for possível, liga para as pessoas, marca, até faz esse serviço mas nós estamos para fazer a construção de políticas e cobrar mesmo do poder executivo, legislativo, né, judiciário, normas para poder a gente combater as violências. E o telefone do Conselho Municipal da Mulher é o 3254-9263. Eu vou repetir, 3254-9263, no ramal 4. Aí você pode falar com uma das conselheiras. Vereador, 30 segundos, o que o legislador pode fazer nesse assunto? Eu acho que nós precisamos fortalecer essa rede de atendimento. Nós podemos cobrar e exigir do governador a instalação de varas especializadas, a instalação de delegacias com funcionamento 24 horas, para que possamos ter uma condição mais favorável às pessoas que precisam denunciar e que querem denunciar a violência sofrida na sua vida, enfim. Nós podemos contribuir com isso, que é o que nós temos buscado com bastante dureza, porque não há uma política clara do governo do Estado e prioridade nesse caso, mas essa é uma luta que nós possamos fazer. E também campanhas educativas, que eu acho que elas são importantes, de informação, para que as pessoas conheçam as ferramentas, os equipamentos que elas possam utilizar. Tá ótimo. Então, lembrando que o telefone Disque 180 é um serviço nacional, em que você também pode pedir informações e fazer uma notificação. E o telefone também, caso tenha alguma dúvida,
pode ligar no Conselho da Mulher 3254-9263, ramal 4. O Questão de Ordem fica por aqui. Se você não assistiu o nosso programa por inteiro, pode acessar a página da TV Câmara Campinas no YouTube, no endereço eletrônico que aparece aí no seu vídeo. Tem essa e outras discussões também. Eu agradeço a participação de vocês e a gente fica por aqui. Até um próximo Questão de Ordem.